de uma mão cravada a fogo no colchão. É. Então essa coisa é um fenômeno parapsicológico, tem nada a ver com a alma do purgatório. Primeiro porque quem morreu não se comunica com quem está aqui. E tudo isso que a gente acreditava que era comunicação era um fenômeno da mente humana, né? Então não. Porque não tem o que esperar. Essa ideia de purgatório, uma sala de espera, absurdo. Na eternidade não tem tempo. E é também um erro que alguns protestantes cometem de acreditar que quem morreu está dormindo. Que eu já ouvi isso também. Ah, não, mas quem morreu está dormindo, entra num sono, e aí quando Jesus voltar, no último dia, aí então vai acontecer a ressurreição, e aí sim, vai para o céu, vai para o inferno. Ah, não sabia. É. Por quê? Porque eles acreditam ainda nessa vinda do Messias. Hum. Você entendeu? Os próprios judeus acreditavam nisso. E quando o Messias viesse, os mortos se levantariam das tumbas. Até no Evangelho de Marcos, quando acontece a ressurreição de Jesus, fala lá que muitos dos que estavam mortos saíam de suas tumbas. Mas isso é só uma crença da época. Com Jesus, a ressurreição é diferente. O que Jesus vem mostrar para nós é que a ressurreição não é no último dia quando vier o Messias. Porque ele já está no meio de nós, é Jesus. Então, quer dizer, por isso que ele diz pro ladrão, que não é ladrão, né? Pro que foi crucificado ao lado dele. A gente fala ladrão, mas o termo não é ladrão. Pro bandido, porque só os bandidos eram crucificados. Existia uma diferença entre bandido e ladrão. O ladrão é o ladrão, que rouba as coisas. Esses não eram crucificados. O bandido era aquele que atentava contra o Estado romano. Era o que seria traduzido hoje em dia por alguém que é um terrorista, digamos assim. Alguém que está indo contra o Estado, que na época era o Estado de Roma. Então, um dos bandidos que foram crucificados ao lado de Jesus se arrepende, e aí Jesus diz para ele, né? Hoje você estará comigo no paraíso. Ele não fala, agora você vai entrar num soninho, quando eu voltar, aí você vai. Não. E ele não diz assim, ó, agora você vai pro purgatório, hoje, agora. Por quê? Porque na eternidade não tem tempo. Se na eternidade não tem tempo, todo o mundo já está ressuscitado. Todos nós aqui já ressuscitamos em Deus, porque na eternidade não tem tempo. Todos nós já morremos e ressuscitamos já. Eu sempre gosto de dar o exemplo assim, por exemplo, a pessoa Vai morre hoje. devagar. Vamos supor que, vamos supor que eu morra hoje. Eu gosto de dar esse exemplo. Padre, tá bom. Na eternidade não tem tempo, tá certo. É uma conclusão lógica. O tempo é o cálculo do movimento da matéria. Tudo que é espiritual não tem a ver com matéria. Logo, na eternidade não tem tempo. Por isso que Deus não está preso ao passado, presente e futuro. Deus é eterno, perfeito. Se na eternidade não tem tempo, então o exemplo que eu gosto de dar é assim: morri hoje. Ao que tudo indica, eu morro antes que você. Né? Geralmente o homem morre antes que a mulher. Né? Vamos supor que eu morro hoje. Aí você vai viver mais uns 50 anos aí. Né? Aí você morre também. Aí você chega lá, junto de Deus. Aí você me encontra lá. Você vai dizer assim: nossa, que saudade. Quer dizer, eu acho que você vai dizer. Né? Mas vai dizer assim pra mim: nossa, amor, que saudade de você. Eu vou dizer assim: mas eu cheguei aqui agora. Porque não tem tempo. Entendeu por que não pode ter comunicação? Porque quem morreu não tá vendo o que acontece aqui assim, ó. Nossa, olha lá. Como? Eles já estão fora do tempo. Quem está no tempo somos nós. Quem está na história somos nós. Então é irracional, ilógico, tudo que vocês quiserem achar que quem morreu vê, sabe ou se comunica com o que está acontecendo aqui. Já está junto de Deus, gozando da felicidade eterna, quando todos nós chegaremos lá juntos. Por isso também que não precisa rezar para quem morreu, porque eles não escutam. Por quê? Porque nós vamos chegar todos nós juntos lá. No fundo, o mundo já está todo salvo. Entre aspas, né? Individualmente, salvação e condenação. Mas toda a história já está consumada. É o que Jesus diz na cruz. Tetelestai, em grego. Tudo já está pago. A história já está paga. Maluco isso, né? Isso sobre tempo, você fala
como Jesus disse e como a ciência também Sim, explica. o que Jesus disse está totalmente de acordo com a compreensão lógica que nós temos hoje em relação à ciência e à compreensão do tempo. Tudo já está pago. É interessante porque existe uma passagem, agora eu não vou me lembrar onde, como eu estou um pouco cansado, é engraçado, eu ficar cansado vai sumindo as coisas da cabeça. Mas existe, acho que é João, diz assim, porque eles entenderam, os primeiros discípulos de Jesus entenderam a morte de Jesus tal qual se entendia o sacrifício dos cordeiros no templo, para a remissão dos pecados. Os judeus matavam animais pra, como forma de compensação aos pecados que os homens cometiam. Não que Jesus tenha morrido para pagar os nossos pecados, mas os primeiros discípulos, por serem judeus, acreditavam nisso. Tipo assim, Jesus morreu de uma vez por todas para pagar os pecados da humanidade. Então agora chega de sacrifício de animal, ele foi sacrificado, acabou tudo. E João diz assim, que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Interessante isso. Porque não tem tempo. Eu gosto muito dessa explicação. Eu acho que é uma explicação lógica, é uma explicação que não agride a razão humana e é uma explicação que tem tudo a ver com a revelação do que nós sabemos no Novo Testamento.